Queridos irmãos, irmãs, esse evangelho que nós acabamos de escutar, que nós conhecemos como a passagem, a parábola do jovem rico, a passagem do jovem rico, nós vemos este homem indo ao encontro de Jesus para solucionar o questionamento que se encontra no teu coração. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? A gente nota que há uma disposição na vida desse homem para tal realidade. A gente vê que ele vem correndo e ajoelha-se diante de Jesus. Uma disposição que o leva até o mestre para questionar como fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor então o alerta para as realidades, para a observância dos mandamentos. É preciso vivê-los. Tu conheces: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honrarás teu pai e tua mãe. Jesus sabe que o jovem conhece. E o jovem responde: Senhor, eu tenho observado todas estas realidades desde a minha juventude, desde a minha pequenez. Sim, tens observado, mas ainda te falta uma coisa: vender tudo o que tens e dar aos pobres. O desapego, a renúncia de todas as outras realidades. Ou seja, não adianta nós termos somente uma disposição para querer estar e merecer a vida eterna. Não adianta só a gente observar os mandamentos, se ainda no nosso coração existem realidades que nós não somos capazes de renunciar. É isso que está ficando claro para nós no Evangelho. Às vezes no nosso segmento diário nós temos tais atitudes. Não, eu observo todos os mandamentos, sigo todas as leis, os preceitos do Senhor, tenho a disposição, quero receber o céu, mas ainda existem realidades que eu não consigo renunciar na minha vida diária. Existem pequenos elementos, pequenas coisas às vezes que me impedem de me entregar totalmente a Deus. Quando Jesus disse isso, aquele homem ficou automaticamente entristecido. Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. Ele se entristece, fica abatido, porque era muito rico. Ou seja, se apegava aos bens materiais, às riquezas, ao dinheiro, aquilo que perece, aquilo que acaba, aquilo que passa. E aí isso entristece o teu coração, porque ele se reconhece incapaz de renunciar a estas realidades, estas riquezas na sua vida. E o Senhor nos alerta, meus irmãos, minhas irmãs, como é difícil entrar no reino de Deus. Para qualquer um de nós, na nossa vida, no nosso segmento diário. Não basta querer, não basta ter a disposição, é preciso de fato corresponder com todos os elementos da nossa vida a esta realidade. Por isso é difícil entrar no reino dos céus. Se existe algo que nos prende a este mundo, nós não conseguiremos separar dele, nem mesmo depois da morte. Porque nos entregamos às realidades do mundo, às realidades mundanas, aos prazeres mundanos, às coisas que perecem, às coisas que se acabam, que só trazem mais infelicidades à nossa vida. Coisas que nós às vezes achamos que traz uma alegria, uma felicidade, mas que é passageira. Após a felicidade que o mundo nos dá, vem uma tristeza maior ainda, uma queda maior ainda, uma dor maior ainda. E a gente perece nesse caminho por ser incapazes, ou se achar, melhor dizendo, incapazes de fazer tais renúncias diariamente. Mas
o Senhor nos aponta que no fundo do nosso coração nós somos capazes, olhando para aquilo que nós mais nos apegamos, para renunciar destas realidades. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Nós não precisamos de nada desse mundo, porque o que nos leva para o céu é justamente as coisas de Deus, as coisas do alto, não as coisas deste mundo. E é a estas coisas do alto que nós precisamos nos apegar, as virtudes, a graça de Deus, o amor, a misericórdia, os mandamentos, os sacramentos de Deus, sinais visíveis da graça invisível de Deus. São estas realidades que nós precisamos nos apegar diariamente na nossa vida. Não somente observar, mas deixar que tenha pleno sentido e significado no nosso seguir, no nosso servir, na nossa entrega total a Deus. Para Deus, tudo é possível. Nós, por nós mesmos, somos incapazes de nos salvar. Nós não nos salvamos. Quem nos salva é Deus. Às vezes nós nem fazemos por merecer a nossa salvação, mas é preciso buscar todos os dias, no amor e na misericórdia de Deus, sermos capazes de ser salvos por Deus. Salvar a nossa alma, o nosso coração, a nossa consciência, renunciando o mundo, renunciando às realidades passageiras, renunciando aos prazeres que nos impedem de conhecer a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer de estar em Deus, de estar unido a Deus. Nós precisamos, meus irmãos, ter esta atitude de deixar que o nosso coração se rejubile e se alegre somente no Senhor. O Salmo responsorial de hoje nos convida a esta realidade, a alegrarmos-nos em Deus, somente em Deus. Ele que perdoa os nossos pecados, Ele que nos reconcilia perfeitamente, Ele que faz com que nós reconheçamos nossas fraquezas, que nós reconheçamos em comunhão com a liturgia de ontem as traves, os ciscos dos nossos olhos, nos faz reconhecer e, além de reconhecer, então, lutar para remover estas realidades da nossa vida. Isso deve nos alegrar. Alegrar interiormente, rejubilar interiormente, porque o Senhor está conosco. O Deus Altíssimo nos faz conhecer a sua justiça. Nos faz, através da sua justiça, permanecer constantemente na graça que Ele nos concede. Nos recorda o autor sagrado do livro do Eclesiástico na primeira leitura. É ter esta firmeza em Jesus Cristo, permanecer na constância do amor, da graça, na glória de Deus. Todas estas realidades que constantemente nos fazem perceber o quão longe ainda estamos da vida eterna, o quão longe ainda estamos da salvação. Porque mesmo observando os mandamentos, mesmo seguindo os preceitos do Senhor, ainda existem realidades no nosso coração, que às vezes nós escondemos até de nós mesmos, que nos afastam desta realidade, que nos impedem de experimentar mais a graça e a glória de Deus. Que você possa então, neste dia, se preparando, para esse período da quaresma que já estamos para iniciar, observar justamente quais são estas realidades na sua vida que ainda te impedem de crescer mais. E constatando esta realidade, aproveite para utilizar-se disso para suas penitências quaresmais. Talvez isso possa te ajudar a eliminar de vez todas essas realidades do teu coração, da tua vida. A desapegar destas realidades que você reconhece, que tem te afastado tanto do caminho de Deus. Aproveite hoje e amanhã para fazer esse exame de consciência, para que na quarta, iniciando então as práticas quaresmais, você consiga, diante de Cristo, se propor e cumprir fielmente de todo o teu coração. Eliminar da tua vida estas realidades que ainda te impedem de ganhar a vida eterna. Para Deus, nada
é impossível. Então confiemos em Jesus. Nossa alma não está perdida. Nós temos o nosso hoje, o nosso agora, para recuperar aquilo que às vezes nós perdemos, os nossos egoísmos diários. Então não percamos tempo. Deixemos que a conversão do nosso coração se faça presente diante de nós. Peçamos a intercessão dos santos de Deus, que compreenderam esta realidade, que as viveram e buscaram fielmente para poder estar no céu e lá se encontram na bem-aventurança eterna. Peçamos a intercessão deles que nos ajudem também a nos desapegarmos, despojarmos-nos, renunciar, para encontrarmos verdadeiramente a graça, o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fica